Boa noite, estamos chegando para essa aula inaugural. O pessoal está chegando, sejam bem-vindos. Vamos começar aqui essa live especial, essa aula inaugural por trás dos sintomas. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando todo aqui. Vamos falar hoje o que está por trás dos sintomas, o que esconde ali os comportamentos difíceis, o que esconde as doenças, o que os filhos estão mostrando através disso. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Neliane, terapeuta, especialista em relacionamento familiar. E hoje eu vou estar aqui conversando com vocês, né? Onde os filhos eles estão dando os sinais. Quando os filhos começam a dar os sinais, aqueles sinais que muitas vezes vocês não entendem e que no fundo, está escondendo algo por trás. Aqueles pequenos sinais que vão mostrando, ele está sinalizando algo que está invisível, que está ali presente dentro da casa de vocês, pai e mãe. Ele está mostrando, mas vocês não entendem ainda o que ele está querendo dizer. Então, nessa aula, eu vou mostrar, eu vou explicar tudo isso para vocês. E a partir disso, o que vocês vão poder identificar? O que vocês vão aprender nessa aula de hoje? Mas antes disso, me fala aí, como é que tá por aqui hoje? Tá um friozinho gostoso. E é nesse friozinho que a gente vai aproveitar aqui para aquecer os corações, para poder trazer bastante consciência aqui para vocês. Então vamos lá, né? O que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Como é que vocês vão sair aqui no final dessa aula? Vocês vão aprender a identificar quais as causas, o que está atrás dos sintomas emocionais e físicos dos filhos. Vocês vão compreender o que ele está querendo mostrar. E aí, vocês também vão poder, né, ter uma noção nessa aula de hoje que eu vou estar entregando, que eu vou estar falando, né, dentro do programa Paz, o que vocês vão descobrir lá dentro. Vocês vão descobrir como curar e transformar a relação com os filhos de vocês. Vai ter mais segurança, mais leveza. Às vezes falta aquela sabedoria, aquele conhecimento para poder maternar com suavidade, com tranquilidade. E para isso também na aula de hoje a gente vai aprender a superar padrões emocionais. Sabe aqueles padrões que causam culpa? Aqueles padrões que levam ao desgaste, aquele sentimento de sempre estar culpado, de sempre estar errado, como se fosse aquela vozinha aqui que fica buzinando atrás assim da gente, como se tivesse algo ali que tinha que ser diferente. A gente vai trabalhar também para vocês superarem esses padrões. E o mais importante, como fazer um filho se sentir amado, como fazer um filho se sentirem valorizados, confiantes, para poder crescerem adultos, irem para a vida, saber que lá na frente a gente vai poder olhar para o filho e dizer, eu fiz um bom trabalho. Então a gente vai falar muito disso aqui hoje, nessa aula de hoje, e ela foi feita para isso. Essa aula de hoje foi feita para todo mundo que quer uma transformação real dentro de casa. Comentem aqui para mim, o que vocês querem estar mudando dentro da casa de vocês? O que hoje não tá bom, o que está incomodando, o que está doendo, o que está aí, sabe, mastigando, repetindo, aquela situação que repete, nunca muda, luta, vocês tentam, faz de um jeito, tenta de novo e parece que volta para o mesmo lugar. Parece que aquela situação ali se repete, seja a doença do filho que repete, seja ali todo lá, naquela mesma data, naquela mesma época, o filho desenvolve a mesma doença. Ou o filho tem o mesmo comportamento, o marido tem o mesmo comportamento. O que vocês querem mudar ali dentro da casa de vocês? Que tá ali, tá dando sinais, tá dando sintomas, mas vocês não estão enxergando. E a gente vai compreender isso aqui hoje. E aí eu quero explicar um pouquinho para vocês também quem é a Neliane, né? Para vocês saberem, né, com quem, né? Eu sou a Neliane, eu sou terapeuta, eu trabalhei 18 anos com crianças, com pais, eu pesquisei muito sobre
o comportamento das crianças, o comportamento dos pais. Depois eu fiz formação, me especializei em relacionamentos familiares, estudando constelações, fazendo programação neurolinguística, estudando muito neurociência, mapeei alguns comportamentos, estudei, acompanhei durante anos. A Glênia colocando aqui, adoro você. Compreendendo todo esse sistema familiar, e foi aí que eu me aprofundei, que eu fui para a profundidade do que acontecia dentro dos relacionamentos com os filhos, com os pais, para poder identificar esses sintomas, o que estava por trás de tudo isso. Então, já estou trabalhando já, né, depois dessa especialização, dessa experiência, né, lá nas escolas, né, como supervisora, como professora, depois na parte de psicologia. Então, depois eu fui aprofundando isso, depois me dediquei a 7 anos já, que eu já estou aqui nessa jornada agora, ajudando pais e mães a curarem as suas histórias, a curarem, né, e entender os sinais por trás dos sintomas. E foi aí também onde que eu trabalhei a cura da ansiedade das minhas filhas, aonde eu pude perceber, né, o que estava, né, onde é que estava ali adoecendo, né, levando ela até essa ansiedade. Então eu fui aplicando, o que eu fui pegando, tudo que ela estava me ensinando através daquele movimento. E aí eu pude percebendo o que a Neliane tinha que fazer, o que a Neliane tinha que mudar, o que a Neliane tinha que fazer para curar a minha filha, o que tinha que mudar em mim, o que tinha que mudar dentro da minha casa, qual era ali os sinais, e ela gritava 1001 sinais ali, até hoje a gente conseguir, sabe, livrar de medicamento, não precisar de mais de psiquiatra, não precisar daqueles medicamentos que eram uma tortura. E hoje está ali, uma menina saudável, uma menina com planos, uma menina aí com 19 anos, tendo uma vida normal de uma garota de 19 anos, né? Uma mini mulher aí. Então, tudo isso aqui que eu também, além de ter pesquisado um pouquinho, eu também apliquei na minha vida. E para que, né, que serve, às vezes vocês estão perguntando, Neliane, será que isso aqui serve para mim? Será que tem como eu aplicar? Eu já tentei outras terapias, já tentei outras situações e não deu certo. Né? Talvez a gente fique com essas perguntas na cabeça. Aí a gente fala assim, já tentei terapia, já fui em psicólogo, já tentei disciplina positiva e não funcionou. E eu sei que muitas vezes você tentou várias coisas, né? Tentou até simpatia, promessas, mas eu até entendo isso, porque eu também tentei, eu rezava, eu pedia, eu fazia 1000 coisas para pedir a Deus. Quantas vezes eu chorei pedindo, né? Quando a minha filha falou que não queria mais viver, eu também pedi. Eu também começava a orar e pedia, eu falava, meu Deus, pedido de mãe, coração de mãe é atendido. Só que eu pedi de um jeito e a resposta veio nas curas que eu precisava, em todo aquele conhecimento que estava aqui dentro de mim que eu precisava colocar em prática. E é isso que eu quero entregar para vocês hoje. É algo diferente. E eu sei que tem mãe aí que talvez está com um filho doente, com um filho agressivo, com um filho distante, com barreira entre os filhos, com problema nos relacionamentos. Então eu sei que tem gente aí que também tem aí, cada um tem aqui algo que tá assim, que quer entender o que está acontecendo, que já tentou e fala assim, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu quero um resultado diferente. E o que eu vou entregar para vocês aqui é um caminho diferente, mas com resultado real. E é possível sim, é possível fazer diferente. É possível a gente alcançar essa cura, é possível a gente alcançar essa transformação, mas só que a gente precisa fazer algo diferente, né? A gente precisa fazer uma jornada, porque se a gente está tentando de uma forma e aquilo não vai, porque aquele caminho não é para ser. Quando é para a gente ir para um caminho que aquilo está fluindo, então ali está certo. Mas quando a gente está insistindo em algo e aquilo não está funcionando, é porque ali está mostrando o que pra gente? Está mostrando que não é, que tem um outro lugar. E a gente pode pensar assim, mas a gente fica pensando, mas então é porque não tem solução? Muito pelo contrário. Deixa eu só abrir aqui. Claro que tem solução. Só que muitas vezes a gente desconhece, e era nesse caminho aqui que eu quero estar levando vocês. Eu desconheci esse caminho, né, que eu vou falar aqui. Eu desconhecia essa postura, eu desconhecia esse tipo de movimento, eu desconhecia essa cura. E quando eu acessei isso aqui, eu vi o quanto isso aqui é profundo, o quanto isso aqui pode mudar a vida de vocês.
E olha que interessante aqui, o que eu peguei aqui, né, da pesquisa que eu fiz com algumas mamães. E olha o que elas colocaram aqui pra mim sobre, né, o que elas mais desejam. Então, olha o que colocou aqui, ó. Umas colocou aqui, eu quero ser uma mãe mais consciente, ajudar meus filhos. Eu quero melhorar a relação com meu filho e com meu marido. Eu quero me libertar de padrões que me travam. Quero me libertar do sentimento de culpa, de não ser amada. Vão colocando aí vocês, gente, o que vocês querem, né? Qual é, né? O que mais deseja aí na sua alma? Dentro da sua casa, do seu lar. E vou seguir lendo aqui o que algumas mamães colocaram. Eu quero curar as feridas da minha criança. Quero curar o sentimento de mágoa que eu carrego em relação ao meu parceiro. Olha que interessante. Quero curar padrões ancestrais. Olha aqui. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu só pegar aqui o que tá aqui. Tô lendo tudo que colocaram aqui. Quero melhorar os bloqueios com o meu filho. Quero eliminar o sentimento de raiva quando eu estou na presença dos filhos e de marido. Quero curar o sentimento de não ser amada pelo meu parceiro. Deixa eu subir aqui mais. Me sinto vazia e uma angústia. Quero estar libertando isso, tirando isso de dentro de mim. Olha que interessante, gente. Quanta coisa, né? Quantos desejos que estão aí dentro do coração. E eu garanto para vocês, né? Qual é o benefício quando a gente começa a acessar e entender o que está por trás dos sintomas, o que está por trás desse sintoma aí, né? Dessa mulher aqui, dessa mamãe que colocou de não se sentir amada, esse sentimento, né? Que traz o quê? O que está por trás desse sentimento aí? Né? A gente vai entender o que você carrega que faz você não se sentir amada, que faz você se sentir raiva dos filhos, que faz os filhos se sentirem irritados, desobedientes. Tudo aí são sintomas que estão aí, né? Que estão gritando aí, eu vou falar. E o que vocês vão ter depois que vocês descobrem o que está por trás, qual é a raiz de tudo isso? Quando a gente descobre a raiz de tudo isso, você vai ter mais conexão com seus filhos. Você vai criar a verdadeira conexão. Né? O que é conexão? É quebrar todas as barreiras entre você e seus filhos, entre você e seus parceiros amorosos, entre você e as pessoas que você ama, entre você com você mesma, criando essa barreira de culpa, né? Rompendo esse sentimento. E aí, o que a gente pode ter depois disso? Aquele ambiente familiar saudável que a gente tanto deseja, aquele ambiente dos sonhos. É possível? Claro que é possível. Só não é possível ainda porque você não sabe o caminho para conseguir isso. Quantas vezes eu olhava lá para os vizinhos, eu olhava para aquelas famílias e falava assim, por que eu não consigo ter aquilo? Porque eu não consigo ter o que o meu vizinho tem. Aquela forma, aquele desejo. E eu falava assim, depois eu passei a entender, eles sabem algo que eu ainda não sei. E é isso que eu vou estar entregando aqui hoje para vocês na live. Quantas vezes eu via mães tendo um relacionamento lá bacana, e aí de repente com minha filha começou um bloqueio comigo. O que a Neliane não viu? O que está por trás do sintoma? Porque logo quando a minha filha teve ansiedade, teve rebeldia. Se rebelou contra mim. E aí foi onde, sabe, veio a flechada no meu coração. Então, vocês vão poder ter uma maternidade mais segura e leve. Ó, a Fernanda já colocou aqui um comentário, só subiu um pouquinho, eu acabei não acompanhando. Sim, a gente vai poder ter uma maternidade que vocês podem se sentir mais segura. Sabe, aquela transformação do lar. E sabe onde isso vai começar? Aonde que começa a mudança nos filhos? Aonde que vocês vão virar a grande chave? Começando pelos pais. Ok, a Fernanda colocando, que linda! Ah, a Fernanda é uma parceirona aqui de vida. Onde a gente vai começar a olhar? Onde a gente vai descobrir aonde isso está? Lá por vocês. A gente vai começar lá pelos pais. A gente vai começar lá pelo relacionamento. Olha o que a Fernanda tá aqui. Sou muito grata a ela. Ela salvou meu casamento. A Fernanda estava a ponto de pegar a trouxinha e vou embora. Calma aí, ela era minha mentorada, né? Aqui a gente era uma equipe.
E aí tava a ponto de terminar o casamento. Pera aí, vamos mostrar aqui que você não tá vendo, vamos fazer as curas. E hoje ela tá ali, gente, a coisa mais linda do mundo, com uma filha linda, um casamento lindo. Lindo no sentido com maturidade, com autorresponsabilidade, voltando pro lugarzinho dela aí. E aí, gente, acompanha isso aqui. Ia ter um divórcio, ia se divorciar, é verdade. Eu nem ia falar, né, Fernanda? Você tá colocando aqui. Tava a ponto de divorciar e eu tô falando, é muito sério. Até que a gente, né, foi feito um trabalho mostrando para ela o mais interessante, gente, o mais interessante, aonde ela queria, onde ela tinha que mudar, o que ela tinha que fazer. Porque na hora que, ó, eu tô lendo aqui, no que colocaram aqui na pesquisa que eu fiz com as mamães, tem gente que colocou aqui, umas 4 colocaram, eu quero mudar o meu marido. E aí, quando a gente quer mudar o outro, e tem gente que colocou aqui, eu quero mudar o comportamento dos meus filhos. E é aí que vocês vão entender. É aqui que a gente vai estar a grande chave. Porque a gente não muda ninguém. Não tem como a gente mudar. Mas a gente muda o mundo. A Fernanda mudou o casamento dela. A Fernanda salvou o casamento dela. Com aquilo que ela precisava enxergar do ponto dela, do lugar dela, para ela conseguir mudar o relacionamento. E foi uma mudança radical, porque a Fernanda estava toda no masculino. A Fernanda conseguiu voltar para o lugar dela, ocupar o lugar dela, sair de papéis que não era dela. Eu já estou começando a entregar aqui o conteúdo. Então, já estou começando a entregar aqui para vocês. Ela começou a voltar para um lugar que ela não sabia que ela estava. Para um padrão que ela não sabia que ela carregava. Para atitudes que ela tinha, que ela tentava, né, fazer a transformação, né, esse parceiro, esse marido, ela queria que ela era o homem da relação, ela queria que ele fizesse tal coisa e tentava de um jeito, mas ela precisou enxergar o que ela não via que ela estava fazendo de errado, o que ela não enxergava atrás daquele comportamento do marido, atrás daquelas atitudes, atrás daquele comportamento. E tanto mais ela tentava, o que acontecia? Teve um dia que a Fernanda chegou para mim e falou assim, eu não aguento mais. Eu tô esgotada, eu tô cansada. E veio em choro. E veio em choro. E a gente pôde identificar aonde é que estava a grande chave para ela mudar, né? O que ela precisava enxergar ali. A Dani, a mentora, vem ajudando muito a minha vida pessoal e o meu casamento. Gente, a Dani, que linda, Dani! Gente, a Dani aqui também é uma mentorada incrível, ó. Tá chegando aqui, a Fernanda tá chegando, tem 2 Fernandas chegando aqui. Olha aqui a Fernanda colocando. Sim, a Fernanda chegou pra mim e dizia que queria morrer. Neliane, se eu tiver que ficar nesse casamento... Porque eu falei assim, aguenta que eu vou ajudar você. Nós vamos entender. Ela falou, eu prefiro morrer se for assim. Se eu tiver que ser o homem da relação, se eu tiver que arcar com tudo, se eu tiver que me sentir sozinha, tá casada e sentir sozinha. Ela falou, até que chegou um dia que falou, quantas vezes a Neliane também esteve aí, né? Quantas vezes, né, outras mentoradas que eu atendo, a outra Fernanda tá entrando aqui também, se quiser deixar o depoimento, né, que quantas vezes a gente fora do lugar. Então, o que está por trás dos sintomas emocionais e comportamentais? Gente, é aqui que está a grande chave, é aqui que está a grande virada. O que está por trás de um comportamento de um filho agressivo? Pegando esse gancho aí do que a Fernanda está trazendo. A filha dela começou a adoecer. A filha dela nunca tinha tido febre, nunca tinha tido dor de garganta, nunca tinha tido problema nenhum respiratório. De repente a menina começa febre, questão respiratória, uma gripe, uma tosse, nada curava. Né, Fernanda? Eu tô comentando aqui como que a sua filhinha, como que a Eva começou a adoecer. Porque a Fernanda estava doente. Porque o casamento da Fernanda estava doente. Porque os dois estavam em papéis. A Fernanda era o homem da relação. A Fernanda estava sufocada, ela estava engasgada, ela não falava o que ela queria. E quando ela ia falar do lugar de esposa, o marido não aceitava. Não aceitava o feminino, não aceitava o papel dele. Quantas vezes você, mulher, está lutando aí com seu marido, querendo que ele seja o homem da relação, seja o provedor, seja presente, seja amoroso, te veja, te enxerga, te olha. Mas você não sabe por que isso não acontece? E aí os filhos começam a adoecer, né?
Quem adoece os filhos? Somos nós. Quem adoece os filhos, olha que loucura, é a mulher. A mulher adoece o filho. Como assim, Deliane? E o homem? Qual é a responsabilidade do homem? O homem, ele adoece a mulher. O homem, ele adoece a esposa. Como que uma esposa adoece? É o que aconteceu com a Fernanda. Quando você está num relacionamento, você não se sente segura ali. Quando você está no lugar do homem, você não pode ser mulher. Quando você tem que ser a provedora. Quando você não é vista desse lugar. Quando você está como mãe dos seus parceiros. Ou quando você se sente completamente sozinha e abandonada numa relação. Você adoece. A mulher adoece. E os filhos só adoecem quando a mãe está doente. Porque a doença, ela tem origem emocional. Todas as doenças que surgem no corpo físico, ela é emocional. Teve alguém que colocou aqui na pesquisa que quer entender a linguagem do corpo. Então, o corpo fala. Quando uma criança adoece, é porque as emoções dela já adoeceu, a alma já adoeceu, o espírito já adoeceu. Já fez infinitos recados dessa criança, já foi dada. Então a emoção adoece, e a emoção é mãe, é o feminino, ela vem da mulher. Nós mulheres somos responsáveis em manter a saúde física dos filhos. Mas quando os filhos adoecem é porque nós mães estamos doentes. E aí a gente fala assim, mas Neliane, eu não tenho nada fisicamente. Como que meu filho está com dermatite? Como é que ele está com psoríase? Como é que ele está com asma? Como é que ele desenvolveu pneumonia? Por quê? Por quê? Porque você é adulta, você somatiza. Você vai aguentando aqui, passando por cima, passando pano. A criança não somatiza. O que vem nela é como uma esponja, aquilo explode. Ela é indefesa. Ela não criou ainda armaduras. A gente vai somatizando, chega uma hora que a gente cai, né? Vem tudo de uma vez. Aí adoece, vem aquela doença que de repente pega a gente na rasteira. A criança não, a criança é diferente. Então, de onde vem isso? Então, mas Neliane, a culpa é da mãe? Calma lá, que eu vou entregar aqui a grande chave, vocês vão entender. Fernando tá colocando aí, pneumonia, tristeza. Uma mãe doente, emocionalmente doente, adoece os filhos. O meu corpo, ele criou uma resistência para uma tristeza. E tristeza é abandono, tristeza é solidão. Alguém colocou aqui, meu marido é maravilhoso, mas eu me sinto sozinha. A gente precisa entender o que você recebeu como maravilhoso. Porque muitas vezes a gente está recebendo migalhas e a gente não está aqui para julgar. Isso aqui a gente vai mostrar a realidade. O que está doente na relação. Se você está se sentindo sozinha, então tem algum problema nessa relação. É maravilhoso até que ponto? Porque muitas vezes você não está entendendo qual é o seu papel dentro dessa relação e qual é o papel dele. Porque se você está vivendo solidão, tem duas coisas. Ou você realmente está sozinha nessa relação. A sua alma sente que ele não está presente, só está fisicamente. Só que essa solidão que você carrega aí não está ali e nem vai ser preenchida nesse marido. Ou porque existe uma ausência dele com você e você ainda não percebeu ou não quer ver. Só que o que aconteceu? De onde vêm essas migalhas, Glênia? De onde vêm as migalhas? Você vai olhar lá para trás e a gente vai buscar a origem, a raiz disso e vai perceber que lá no passado a sua criança teve um pai ausente, um pai frio, um pai que transferiu a responsabilidade dele de paternar para a mãe, ou um pai alcoólatra, ou um pai que estava ali, mas era duro, era rígido e não te protegia. Não estava presente nos momentos ali, ativo, presente. E muitas vezes essa ferida de abandono, ela está oculta em traições, em deslealdade entre os seus pais. E nessa sua nova jornada de adulta, de casada, você também pode estar observando um padrão que a sua mãe traz. Dores da mãe. Olha aí, a gente já achou. Já fizemos um bingo aqui. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Calma que eu vou responder o que acontece. Não é a mulher adoece os filhos. Mas eu vou explicar já onde que está o homem, onde o homem entra. Olha aí, gente, a gente começa a entender.
Aí a gente olha aí a Glênia com o pai violento, alcoólatra. O que gera na criança? Na menininha que um dia foi? Desproteção, medo, ansiedade. Porque você sofreu uma traição paterna. A missão do pai, proteger, fazer com que a filha confiasse. Então a sua criança já tem gatilhos e ela recebeu o mundo. Ela percebeu o mundo de que maneira? Como ela olhou para os homens? Com violência. Que os homens são frios. Uma criança que tem que bebe, opa, um barulho aqui, alguma coisa aqui, ó. Uma criança que tem o pai que bebe, ela se sente completamente desprotegida, ela está vulnerável. Ela tem medo. E aí ela faz o quê? Ou ela tem raiva, ou ela quer proteger. Ela tinha crise de pânico. Então, você não teve crise de pânico só do pai. Pai é o mundo. Você tem crise de pânico com a vida. Quando você vai para a vida, você tem medo. E aí, você vai encontrar quem para se relacionar? Alguém que foi tão distante e tá tão sem força, alguém parecido com seu pai, porque foi essa imagem que a sua criança, essa imagem mental, esse sentimento, essa percepção no seu mental que você teve sobre pai. Que eles vão embora, que eles te causam medo, que eles não protegem, que eles são perigosos. Então, se pai é o mundo para você é perigoso. Então, você vive em constante medo do mundo, mesmo que muitas vezes você não perceba. E assim você age com os parceiros e com seus filhos. E esse medo que você carrega, essas emoções, esse pânico, sem saber, você pode estar transferindo para o seu filho, onde ele adoece. Porque esse medo você pode ter colocado desde lá no seu ventre para essa criança. É culpa sua? Não. É aqui que entra o homem. É aqui que entra os maridos. É aqui que entra os pais. A mulher ela só adoece emocionalmente quando ela está vulnerável. Fizeram bingo aí? A mulher que está vulnerável diante de um homem. É essa que adoece. Então, se a mulher transfere emocionalmente e as emoções dela adoecem os filhos e ela é responsável por ter filho saudável, quem é responsável em manter a mulher saudável? É o pai e o marido. Então, se a mulher adoeceu, é porque o marido está fora do lugar. Ele tá fora, perdeu a força. Ele não assumiu o papel do masculino. Ele não assumiu o papel do esposo. Ele não assumiu o papel do pai. Tem um emaranhado acontecendo. Tem uma mistura ali acontecendo. E ali, quando você olha, você fica sozinha. Quando você olha, você tem que fazer vários papéis. E quando você tem que fazer vários papéis, você se perde de você mesma. Você já não sabe mais nem quem você é. Aí você fica perdida e a criança olha e faz o quê? Por trás daquela criancinha que se irrita. Eu vou ter que salvar a mamãe. Eu vou ter que ser o homem da casa. Eu vou ter que ser o adulto. Aí ela se esforça. Ela tenta mandar em você, controlar você, como se você tivesse que você obedecer a ela. Ela vai tentar salvar você, porque ela perdeu a confiança nos pais. Aí ela vai fazer esse esforço para mudar os pais, para ser adulta antes do tempo. E aí ela não vai dar conta, ela vai se irritar. Quando que um adulto se irrita? Quando a gente fica nervoso, quando a gente perde o controle da situação. Quando a gente já não sabe mais argumentar, não é que você perde o controle, não é assim que começam as brigas, as confusões. Você perde os argumentos, você parte para o ato físico, porque você perdeu o controle. Então uma criancinha que está nervosa é uma criança que perdeu o controle porque ela vê que os pais não passam nenhuma segurança e a segurança vem do masculino. Aí a mulher tenta dar conta, sustentar, fazer de tudo. Só que aí ela fica ali perdida. Vai para um lado, para o outro, desenvolve 1000 papéis. Mas o ser mulher, às vezes onde que ela deve parar, descansar, para sentir o filho, para ler o filho, para estar um pouco com ela, cuidando dela, do que é importante para ela estar inteira, para poder entregar isso para os filhos, que a gente só entrega o que a gente tem dentro de nós. O tempo de você se cuidar das suas emoções, porque a gente precisa desse tempo, se você não pode fazer isso. Olha o caso da Fernanda. A
Fernanda tinha que ser a provedora da casa. E ela era cobrada. E era, quanto mais ela fazia dinheiro, mais ela era cobrada. Cobrada como um homem, exigida. E quando chegou o momento que ela falou assim, eu tô sufocando. Eu não aguento mais isso, eu quero morrer. Porque quanto mais ela dava, mais o marido queria. Ela era doadora universal e o marido receptor. Olha o desequilíbrio. Então a filha adoeceu. Por isso que os filhos adoecem, eles entram em desespero. Ou adoecem ou ficam nervosos, ou se rebelam contra a mãe, ou se rebelam contra o pai. Então assim aconteceu com a Fernanda. Porque está em desequilíbrio. A lei do equilíbrio. No universo tudo é equilíbrio. Relacionamento é equilíbrio. Saúde é equilíbrio. Doença é equilíbrio. Então se adoeceu fisicamente, emocionalmente, o desequilíbrio está dentro do lar. O desequilíbrio está entre o casal. Alguém está doando demais. Então a Fernanda doava. E quanto mais ela doava, mais sugada ela era. Porque quem está na perda, na escassez e na falta, vai ganhar, tomar do outro e nunca vai ser suficiente. Olha aí para dentro do seu relacionamento. Quem é que doa mais? Geralmente a mulher, né? A salvadora. Aí quando a gente começa a ter problema no relacionamento, não é amada, não é vista, fica sozinha, você começa a doar, implorar, mendigar, pedir, fazer 1000 coisas para tentar mudar. E o homem faz o quê? Muitas vezes piora. Porque desequilibrou. Relacionamento entre o casal é dar e receber, mas tem que ser do lugar de cada um. Então a Fernanda precisou voltar para o feminino e deu trabalho. Porque quando você volta para o lugar, você tem que tirar quem está lá no seu lugar. Quando você vai voltar lá, espera aí, se você é o homem da casa, a Fernanda era o homem da casa. Ela tentou voltar para o feminino, ela teve que tirar quem de lá? O marido, que estava sentadinho como uma esposa. E aí, quando você vai voltar para o seu lugar, você quer voltar para o seu lugar, muitas vezes, quem está no seu lugar? Sua filha? Seu filho? Está lá no seu lugar? Você vai ter que tirar ele de lá. Ah, Neliane, dá trabalho. Gente, dá trabalho a vida que você está levando. Dá trabalho esse desgaste, dá trabalho ficar fora do seu lugar. Dá trabalho ver os filhos doentes, gastar com remédio caro. Dá trabalho o desespero de ver um filho com uma pneumonia. E você sabe que a vida dele ali pode estar em risco. Dá trabalho ver uma dermatite e seu filho desesperado se coçando, sentindo dor. Dá trabalho saber que a dermatite do seu filho, da sua filha, é um pai que rejeita. É um pai que rejeita a filha. É um pai que rejeita o filho, é um pai que está rejeitando você. Dá muito mais trabalho ficar fora do nosso lugar do que voltar para o nosso lugar. Porque é um trabalho que vai ter um resultado. É um projeto voltar para o nosso lugar. É doloroso saber que o pulmão, tudo que é gripe, é porque você está se sentindo rejeitada pelos parceiros, abandonada, porque você já traz isso dos seus pais, da sua mãe, das suas padrões ancestrais, de mulheres que viveram a falta do pai, de ser cuidadas, desse prover emocional, de estar presente, de caminhar junto, de estar em uma equipe. De homens que perderam a força por infinitas questões também, ancestrais, transgeracionais, que perderam a força do homem, por vários movimentos sociais que tiraram o lugar do homem, por nós mulheres que tentamos invadir o lugar do homem, por homens que tentaram invadir o lugar das mulheres, por uma série de tumultos, de confusões, de emaranhados, que estão aí destruindo as famílias, que agora a gente precisa ter um trabalho de voltar para casa, de voltar para o lar. Então, quando você voltar para o seu lugar de mulher, você vai ver que talvez lá o seu marido pegou o seu filho, a sua filha, e botou como esposa, sem você saber. Te emaranhou, te botou no triângulo. Aí o filho tem dermatite. Desenvolve uma pneumonia gravíssima, porque sabe que quando ele coloca um pai, quem coloca os filhos no triângulo? O pai. E o que é um triângulo amoroso? É colocar no lugar de esposa. É um colocar emocional, tá, gente? Entenda isso. Colocou emocionalmente e ele percebeu que aquela filha, ele olha para a filha e acha que ela é mais capaz que a mulher. Ele olha para a filha e transfere inconscientemente o amor que era para dar para a esposa, ele transfere para a filha.
Mas não é um amor de casal, é um amor emocional. Por quê? Porque ele não está pronto para se relacionar. Ele não consegue doar para a mulher, porque esse homem tem que fazer uma cura com a mãe dele. Ele não se curou com a mãe dele. Ele não se curou com o pai, porque quem ensina o homem a se relacionar com a mulher, amar, respeitar, entregar o coração ali, para essa mulher servir, para os dois crescerem, prosperar, se alinhar, se equilibrar, mostrar o feminino todo completo, ajudar esse homem a subir na vida, apoiar em todos os momentos difíceis. Quando ela faz isso é porque tem um homem aqui que ela pode fazer. E às vezes ela quer fazer isso, mas vem uma barreira, um homem sem força. Esse sem força que suga você, que quer que você seja um masculino, provedora, faz tudo e receber como uma criança, esse modelo, esse homem recebeu do pai dele. Quem ensina ele a ser homem? É o pai. Quem ensina como o filho vai tratar uma mulher é a mãe. Mas quem ensina como ele vai tratar a esposa, como ele vai se comportar, engasguei, com a mulher, é o pai. Ele vai olhar como é que o pai se relacionou, como é que o pai fazia. E a partir dali ele vai definir que homem ele vai ser na relação. Então, se ele tá todo emaranhado lá com o pai e com a mãe, aí pega essa filha e bota no lugar da mãe. A filha fica maior que a mãe. Todas as decisões, antes vem a filha. Tudo é a filha. Ai, filha, você é a coisa mais preciosa da minha vida. Gente, relacionamento, ordem. Ordem sistêmica. Quem vem primeiro é maior. Quando a ordem é quebrada, o desequilíbrio entra no lar. Quem é a ordem? Quando você casa, você deixou o clã, a sua família de origem, era seu pai, sua mãe, você criancinha, dentro dessa casa. Quando você se casa, você vai para a vida. Aí você vai formar a sua família. Quem ficou para trás, pai, mãe, irmão, ali os seus parentes, eles são o seu clã. Eles são o seu clã. Você se casou, virou a sua família. Seu marido, ordem. O marido, a esposa, os filhos. Se o filho vem aqui, o marido fala, filho é mais importante, não pode ser. Por que não pode ser, Neviane, mais importante? Que doideira é essa? Que coisa diferente é essa? Porque para ter um filho precisa de um pai, de uma mãe. O filho vem depois. O filho vem depois e vai, quando adulto, você vai preparar, criar, cuidar, preparar esse menino, essa menina para ir para o mundo, para deixar sua casa, para construir sua família, para prosperar, para ser feliz, porque é assim que ele te honra. Para respeitar a mulher dele, para respeitar o marido, para não cobrar do marido como pai, para viver feliz, para estar feminina, pronta, abundante, maravilhosa para esse homem. E esse homem de coração para encontrar uma mulher maravilhosa, terem filhos saudáveis e prosperar. É assim que a gente honra os pais. Quem vai ficar quando os filhos for para o mundo? Quem fica dentro da sua casa? Não é você e seu marido? Não é você e sua esposa? Por isso que ela tem que ficar ali. É ela que fica. Por que tantas vezes você está casada aí, tantos casais que tem lá a mãe se enfiando no seu casamento? Não consegue nem olhar para o marido dela porque não se resolveu. Porque lá estão sérios conflitos, não consegue dar pertencimento ao outro e vai lá se casar com o filho lá e atormentar a vida da nora. Porque não se resolveu. Aí tá lá o homem, tá lá, filhinha, você vai cuidar de mim? Gente, e eu não tô falando de abandonar pais, não. Mas filho não é para cuidar de pais, filho é para ir para o mundo. É um cuidar como filho, não como marido ou esposa do pai, que muitas vezes os pais querem fazer isso com os filhos. Aí os filhos não sabem se vai cuidar da mulher, não sabe se cuida do marido ou se cuida do pai. Se cuida da mãe ou se cuida do marido, e fica emaranhado. Aí o marido não tem lugar dentro do relacionamento, ele vai trair. Aí o marido trai, ai, ele foi ruim. Porque nenhum dos dois estavam emaranhados. Porque o seu inconsciente, quando você está casada inconscientemente com o pai, se preocupa e acha que você deve algo para os seus pais e não consegue estar inteira para o seu marido, o que ele vai fazer? O seu inconsciente manda esse homem embora. Olha o que está por trás dos sintomas da traição. Você está mandando ele embora porque o seu inconsciente, olha que loucura que a gente faz. O que eu disse para vocês aqui, que eu vou estar entregando coisas que vocês nunca viram.
E não é a Neliane falando sozinha, isso é Bert, isso é constelações familiares, isso é campo morfogenético, isso aqui é neurociência, isso daqui é estudo, é pesquisas que mostram que a gente sim se emaranha, que a gente repete os padrões do pai, que a gente quer aquilo que os pais não resolvem, eles transferem para os filhos e deixam uma carga pesada quando eles não se resolvem. Aquilo que eles ficam emaranhados neles é transferido e acabam adoecendo. Padrões não curados dos nossos ancestrais seguem até que alguém pare e olhe e decida, isso para aqui. Então, traição, doença, dor, abandono, rejeição, esse emaranhado que está aí, tudo tem solução, mas ninguém nunca parou para ver e olhar diferente. E é isso que eu estou entregando aqui. Então, o que leva à traição? A traição tem motivo. A traição não é do nada, ela tem várias nuances. Tem várias nuances. Se você tá toda a traição, ela tem um campo de triângulo. Um pai que botou uma filha no lugar errado, ou uma filha que está em dívida com o pai, porque esse pai não soltou lá para o mundo. É um pai que inconscientemente cobra da filha. Tem nada mais pesado do que isso. Então, se você deve o pai, tem que cuidar o pai, ou deve a mãe, e a mãe, muitas vezes, a mulher está casada com a mãe. Aí o marido não tem lugar dentro de casa, o seu inconsciente manda ele embora. Então, qual é a forma que o seu inconsciente encontra de mandar alguém embora? O que a sociedade aceita? Porque às vezes, nas feridas de quem precisa ser validada, de quem precisa ser justificado, que os outros vão pensar, nessa ferida, nesse lugar, o que você busca? Uma forma de... se ele fizer isso, eu posso mandar embora. E vou ficar casadinho com a minha mamãe, casadinha com meu papai. Inconscientemente você pede para ser traída. Ou inconscientemente a sua criança um dia viveu lá pequenininha e sua mãe foi traída. E ela encostou na mamãe e falou: papai, os homens não prestam. Então você na vida adulta foi lá e encontrou um homem igualzinho para mamãe, eu sou igualzinha a você, mãe. Ô mamãe, como você sofreu? Então deixa eu dividir sua dor com você. Aí você pequenininha tinha pneumonia, tinha bronquite e tinha asma. E a sua asma nunca curava. Você roía a unha, você se coçava. A sua pele vivia feridinha, porque você era uma menininha sem pai. E uma menininha que se tornou uma ansiosa. Porque ansiedade é pai. Porque é medo de perder pai. É falta de pai. É pânico ligado a pai. É medo, pais que partiram. Ou que teve traição. Ou que ameaçou abandonar a mãe. Ou que foi ausente. Ou que gerou algum medo em você. Tá ligado a pai, que é o protetor. Ansiedade é medo do mundo. Ansiedade é medo de ir pra vida. E medo vira raiva. Ansiedade é medo e raiva. De alguma situação ligada ao pai que não ficou bem resolvida, bem esclarecida e que gerou medo em você. E medo vira raiva. Por que vira raiva? Porque o pai é para proteger. Pai é para proteger. Pai é para garantir que a mulher fique em paz, para ela, a emoção dela tá em paz, para ela gerar saúde. Uma mulher que está com a emoção doente é porque um homem perdeu a força, sem a força do pai, sem a força do masculino. E prover não é só dinheiro, é prover emocionalmente. Como que um homem prove emocionalmente? Quando o coração dele está entregue para essa mulher. Aí para ouvir, para escutar, para sentir, para doar, doa sem cobrança. E como que essa mulher se equilibra com esse homem? Ela recebe e também doa. Ela retribui, ela é feliz, o lar está saudável, os filhos estão saudáveis, os dois estão em abundância, os dois estão em sintonia, os dois confiam um no outro. Mas se de um lado tem uma mulher que sempre desconfia, ela também conscientemente não confia no homem. Ela passa a validar, o universo valida as nossas emoções. Se você nunca confia no homem, como que ele vai prosperar? Como que ele prospera, esse homem? Como que ele vai abrir o coração? Se você não confia, você tem rejeição, você tem abandono, você tem insuficiência, invalidação, inferioridade e não merecimento, que você precisa limpar. Você precisa limpar essas emoções que estão agindo.
Então você sai na rua, você se sente pequeno. E às vezes esse homem te olha como uma rainha, mas você não se sente assim e acaba gerando o que nele? O que acaba? A sua insegurança, o seu medo acaba gerando o que no outro? Ele vai perdendo interesse porque você passa a cobrar dele como um pai. Olha outra loucura. Se você é tão insegura, tem todos esses sentimentos e você cobra desse seu marido que quer te entregar amor, que te ama, você cobra como um pai, porque aquilo que você não teve do seu pai, você passa, mesmo que você tome consciência, meu Deus, Neline, agora sim, não posso mais cobrar do meu marido como um pai, mas se você não limpou rejeição do seu pai, você vai cobrar do seu marido rejeição, você vai cobrar dele como uma filha. Se você não limpou abandono, por mais que você tenha consciência, você vai cobrar dele abandono. Se você se sente insuficiente diante dos homens porque o seu pai não te validou o suficiente, não te protegeu, te deixou num estado vulnerável, te botou em alguma situação em que você se sentiu em risco diante dos homens, da vida e das pessoas, ou diante, né, de um lugar que você foi humilhada, onde você deveria ser protegida, se você toma consciência, mas você não limpa, você vai sem querer, nas suas atitudes, cobrar isso desse homem e ele não pode ser o seu pai. Ele só pode ser o seu marido. E se você começa a cobrar como pai, ele olha para você e perde o desejo. Perde a admiração. E o que faz? Traições. Então, cada ação, gente, nada é por acaso. Cada ação dentro do relacionamento tem um sintoma. Tem algo por trás. Nada é por acaso. Não é porque você é uma azarada. Não é porque você não merece, não. É porque você não tem o merecimento, você não tem as curas, e não tinha consciência sobre isso. Você não sabia o que estava acontecendo ali. Você não tinha ideia do porquê você era traída. Você não tinha ideia porque você se sentia abandonada. Você não tinha ideia porque você se sentia rejeitada. Você não tem ideia porque você se sente sozinha. Porque a solidão, ela é preenchida pelo pai. A solidão, ela é preenchida pelo pai, mas você pode carregar isso e muitas vezes esse padrão. Quem te deu essa solidão? A sua mãe. Estava com ela, você pegou dela, você pegou as dores, os traumas, os bloqueios, os conflitos dela com o marido dela. Você viu ela lá sofrendo com o pai, com aquele homem alcoólatra, com aquele homem que não era provedor, que deixava as coisas faltar, ou que ameaçava. A sua mãe tinha que ser a tratorona. Você está aí com todos os padrões da mãe. E não sabe. Como é que você vai querer libertar muitas vezes se o que você está carregando não é seu, você precisa devolver para a mãe? Dar para a mãe o que é da mãe, deixar com o casal, com seus pais o que eram deles. Porque o que o seu filho hoje adoece, o que você transfere, é o que você recebeu, é sua herança. Nós recebemos não é só herança financeira, a gente recebe uma herança emocional, uma herança genética, uma herança transgeracional de padrões, de comportamentos, de pensamentos, de sentimentos, bons ou ruins. Se a maior parte das emoções que você tem, que você traz dos pais, foram boas, ótimo, mas nós viemos de muitos emaranhados. Consequentemente, a nossa carga negativa é maior, até que a gente toma consciência e vai desemaranhando, tomando consciência e desemaranhando, e deixando o que não é nosso com os nossos pais. E assim, a gente não transfere isso para os filhos. E assim eles adoecem menos. Por quê? Porque a gente vai se resolvendo. Mas, Neliane, se meu marido não quisesse curar, eu consigo? Olha o que a Fernanda fez. Quando a mudança dentro da Fernanda foi real, quando ela limpou, ela tinha muita rejeição. Tinha muito abandono, tinha muito padrão da mãe dela, que ela carregava e não sabia. E aparentemente parecia que estava tudo resolvido. Mas precisou ser limpado a rejeição do masculino. Padrões que ela carregava. Abandono. Tinha uma cura profunda com a mãe. Tinha uma cura profunda para Fernanda fazer com a mãe. Uma mãe, né, que foi ali muito difícil a relação dela. Ela ouviu coisas muito duras da mãe. E achou que estava resolvido, que já tinha visto. Mas não. E alguém colocou aqui obesidade. Olha o que o obeso faz. O que o nosso corpo é? Nosso corpo se comunica. Nosso corpo é um conjunto de informações. Ele fala com a gente o tempo inteiro.
E olha, não precisa pensar muito para entender a linguagem do corpo. Olha um corpo extremamente magro. A gente bate o olho e fala vulnerável. Aquele corpo está vulnerável. Parece que qualquer coisa vai quebrar. Se vulnerabilidade, se romper, se quebrar, se desproteção, se força, se falta de força. E se força é pai, se proteção é pai, se resistência é pai, se vitalidade é pai. Um corpo, ele está dizendo, muito magro, né? Uma magreza extrema. Vaneliane, você é magra. Calma, não é esse tipo, não é esse tipo de magreza. Aquele magro que você vê, você bate o olho e você sabe. É falta de pai, é uma falta profunda de pai. E a obesidade? O que ela mostra? Quando algo com a mãe, questões com a mãe. Pode ter questões com o pai, sim, mas é alguma coisa da mãe ligada ao pai. E olha o que a pessoa, né? Por que vou fazer uma pergunta. Quando a gente cresce demais, o corpo precisa ficar maior, o que a gente precisa? Ser visto. Preciso que me vejam, porque eu não fui vista pela minha mãe. A minha mãe não olhou, eu não senti o amor da minha mãe. Eu não senti o amor dela por mim. Eu não fui vista, amada, sentida, tocada pela mãe. E olha aí, pessoas com dermatite aí, tudo questão de pele, toque, rinite, raiva de quem tá perto. Tudo que é pele, falta de afeto, de toque, mas um toque amoroso. Quer curar uma criança com dermatite, com otite, com alergia? É toque. Mas tem que ser um toque amoroso. Tem que ser um toque sem rejeição, porque é a criança que se sente rejeitada pelos pais, principalmente pelo pai. Então, o obeso faz o quê? Eu quero que você me veja, mãe. Como você não conseguiu ser vista, por mais que você pare de comer, e eu atendi uma menina que ela foi nutricionista, olha o que a mente dela fez. Ela foi na Nutri e engordou mais. Neliane, o que está acontecendo? Porque o cérebro rejeitou perder peso. Ele lutou veementemente porque, como assim? Eu já vou dizer como resolver tudo isso, tá? Como assim você vai perder peso? Sua mãe tem que te ver. Você precisa aparecer para sua mãe. E tinha uma questão lá que a gente resolveu dela com a irmã. Mas ela precisava ser vista pela mãe. Então, quanto mais o corpo tentava, a mente consciente tentava emagrecer, o inconsciente ganhava mais massa. Porque ela precisava resolver essa questão com a mãe. E a outra questão é da obesidade. Eu preciso ser vista. Olha só, a mãe tá morando comigo. Por quê? Olha que interessante. Por quê, né? Porque você precisa ficar importante para sua mãe. Você precisa aparecer. Você quer ser vista pela mãe. Você não se sentiu vista pela sua mãe. A outra questão da obesidade. Muitas vezes a gente tá destruíram sua estima. Destruíram a sua imagem real de quem você é. Crianças que sofreram bullying, abusos, falas emocionais ligadas ao corpo. E às vezes isso vem lá, 2 aninhos, 1 aninho de idade e está apagada essas memórias. A criança que teve o corpo exposto, ridicularizado, faz o que muitas vezes? Ela quer se esconder do mundo, se esconder das pessoas. Então a gente engorda, ou para ser vista, ou para se esconder. Como se a alma, aquela camada de gordura, me fizesse esconder a minha alma. Porque tem feridas profundas aí, ligadas aos pais, ligada à mãe, e precisa ser tratada e curada para você conseguir fazer esse movimento de voltar para o peso que você acha que é ideal para você, para o peso que você se sinta feliz, porque isso também é muito particular de cada pessoa, né? Que você volte para aquele peso que te gere saúde física. Gente, agora vamos lá. Tá fazendo sentido tudo isso aqui para vocês? Eu vou estar falando, né, a
acrescentando um pouquinho, né, mais aqui, o pessoal que colocou sobre a obesidade atrás dos sintomas. E aí você olha pro filho. Por que muitas vezes a criança engorda? Por que aquela criança, né, que tá ali com questões do sangue, com diabetes, criança que tá querendo comer muito doce? Glênia, fica aqui, mulher. Fique aqui. Tem muita coisa maravilhosa aqui. Aguarde. Aguarde. Por quê? Porque hoje essa live, essa live tá aqui. Nossa, a gente tá quase 1 hora de live. Que bacana. Já vou falar aqui, já vou entregar um presente para vocês, já vou mostrar a solução. Não saiam daqui. Então, por que a criança desenvolve diabetes? A diabetes, às vezes, ela deixa a criança faz perder peso também, né? Tem 2 tipos ali. Hipotiroidismo, hipertiroidismo. O que é atrás do diabetes? O sintoma? Tristeza. Não me sinto amada pelos meus pais, porque a mãe não se sente amada, vista, invisível e anulada. Diabetes mostra isso. Uma mãe que se sente anulada. Que não tem coisa mais dolorosa para uma mulher que se sente anulada. Em algum sonho que ela não conseguiu realizar. Em algum momento da vida, os sonhos dela, os planos dela foram anulados. Vocês viram que lindo, gente, que toda a cura do filho está na mãe? Olha o presente. Quando vocês vêm para uma mentoria, quando vocês vêm para um movimento de cura, quem vai ser curado primeiro? Você. A chave é você. A chave está no seu coração. A chave está na sua alma. A chave está nas suas emoções. E parte desse conhecimento que eu tô aqui, isso aqui, eu não consigo entregar tudo para vocês. Tem gente pedindo ajuda. Como curar com a mãe, como curar a obesidade, como curar a ansiedade, como curar os filhos com as doenças. Tudo isso está dentro do programa Pai. Tudo isso está lá dentro do programa Pai. O primeiro passo é entender os sintomas. É compreender as dinâmicas que você tá. Os padrões que você está carregando da mãe. Os padrões que você está carregando do pai. Você vai começar a entender os padrões que o seu parceiro carrega dos pais dele. Você vai começar a ver as situações e entender, caramba, é por isso que está acontecendo isso, então o que eu faço agora? Eu vou para esse caminho, eu vou para esse lugar, eu vou agir assim com meu filho, eu vou agir assim com meu marido, eu vou agir assim com a minha sogra, eu vou agir assim com a minha mãe. Tudo isso vai ser ensinado dentro do programa Paz. São videoaulas lá, todas aulas, né? Não são aulas bem, né? Vídeos mais curtos, separados, cada passo, tudo para vocês irem acompanhando, estudando em casa, no conforto da casa, no conforto do lar, para você entender quem está aí querendo ajuda, quem está querendo cura. É um presente para vocês. Olha, ó, colocando aí a Glênia, tomando e não emagrece, porque tá preso. É a emoção que tá segurando. É a emoção. Enquanto você não liberar esse medo que a sua criança tá ali, de ser, né, soltar a mãe, esse medo de soltar a sua mãe, de ficar sozinha. Às vezes a gente tá lá com 40, 50 anos, preso na nossa criança de 5 anos de idade. Que tem medo de perder a mãe, às vezes por uma irmã, medo de perder alguém para alguém, medo de perder por uma doença, por algum trauma que tá ali, ó. Só precisa ser sentido. E dentro lá do programa Paz, tem um módulo de cura com a mãe. Vai ter muitas chaves para virar. Vocês vão virar muitas chaves aí para poder mudar o casamento de vocês, mudar o relacionamento, mudando vocês mesmas, trazendo, né, para recuperar a saúde de volta para os filhos. É isso que o programa Paz vai proporcionar para vocês. Então, né, acredito que essa live de hoje, essa aula, pôde mostrar, né, algumas questões que estão por trás dos sintomas, né, a influência do sistema familiar na história emocional dos pais, a influência que os pais de vocês tiveram em vocês, o que vocês estão carregando dos seus pais, que vocês estão ali transferindo sem saber para os filhos. Por isso que a gente não pode culpar, por isso que ninguém tem culpa, até a gente tomar consciência. Agora que a gente toma consciência que a gente está transferindo um padrão, a gente pode mudar essa rota.
E aí, né, eu falei também um pouquinho sobre como que as emoções dos pais impactam, né, diretamente o corpo e o comportamento das crianças. Então, né, só retomando aqui, né, eu falei um pouquinho o que estava por trás dos sintomas emocionais e comportamentais, a influência do sistema familiar e da história emocional dos pais nos filhos, como as emoções dos pais impactam, né, diretamente o corpo e o comportamento das crianças. E o primeiro passo agora para a gente curar é a consciência, responsabilidade e direcionamento. Alguém está colocando aqui, o Programa Paz é uma mentoria? O Programa Paz é um curso todo gravado em plataforma, que logo que vocês comprarem o curso, vocês vão ter acesso por 1 ano, tá? É 1 ano de acesso, vocês vão poder assistir às aulas, fazer os exercícios, lá eu deixo aula para vocês trabalharem a consciência, eu deixo os exercícios para vocês trabalharem a responsabilidade e a cura de vocês, tá tudo gravadinho, e o direcionamento, tudo passo a passo, muito fácil, muito explicadinho, é só vocês ir acompanhando passo a passo. Vocês vão ter também, eu vou estar lá, né, quem comprar o curso vai ganhar acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, que eu vou estar lá acompanhando, orientando vocês, vou entregar uma aula ao vivo para tirar dúvidas também no decorrer do programa. Então vocês vão ter acesso a esse curso, e é um curso de consciência, é um curso de cura, é um curso de transformação. A mentoria é um pouco diferente, a mentoria é individual comigo. Lá vocês já vão receber, cheguei do trabalho à noite, você vai assistir as suas aulas, fazer o exercício à noite, na hora que você quiser e puder acessar, né? Logo após a compra, vocês vão ter o acesso para vocês estudarem todo o conforto. E aí, quando tiver dúvidas, vai ter um grupo lá de WhatsApp, vai ter todo um suporte para estar acompanhando vocês. Respondido aqui? E aí, né, logo após terminando essa live aqui, eu já vou estar gravando uns stories e vou deixar ali o link para quem, né, quiser acessar o curso, já vou deixar ali. Lá na minha bio também, eu já vou deixar lá o link para vocês terem acesso ao curso. É uma plataforma segura, né, que está tudo muito bem estruturado para vocês não terem como não fazerem. Isso que eu queria saber, se teria o suporte para tirar as dúvidas com você. Quem comprar o curso vai ter acesso direto a um grupo de WhatsApp, tá? Então, vai estar ali, qualquer dúvida vai estar lá, eu vou estar, né, acompanhando, tem a minha equipe que vai estar lá acompanhando também no WhatsApp, certo? Então, vocês não vão ficar sem esse suporte, não. Podem ficar tranquilo, acessando o curso, já vão já direto para o grupo, para estar ali sendo monitorado. Ok, pessoal? E aí, ó, vai divulgando esse curso, Neliane, eu posso fazer junto com meu marido? Serve. Filho maior de idade pode fazer? Pode. Só, né, a gente só não sai compartilhando, até por questão de ética, né, até por questão de frequência, compartilhando para outros familiares. Mas dentro da sua casa, né, seria perfeito. Ah, Neliane, eles não querem fazer. Faça você. O que vocês vão receber lá, olha o exemplo da Fernanda. Olha o exemplo da Dani, que entrou aqui. A Dani mudou a vida dela. Ela sabia exatamente como fazer, como proceder, o que dizer para o marido, como se comportar. E ele não fez mentoria nenhuma. A Fernanda se curou a ponto de ter a sustentação, de entrar num posicionamento e seguir firme naquele posicionamento. Porque o que acontece muitas vezes que a gente não sustenta o nosso posicionamento? Porque a gente pensa que está errado, que é o lugar errado. Mas quando você sabe o seu lugar, você vai ter força para se manter firme ali. Até o outro entender que ali é o seu lugar e você não vai deixar ninguém tomar posse do que é seu. Então, o Programa Paz vai te ajudar você a tomar posse do que é seu, do seu lugar de direito, do seu merecimento, da toda a abundância e a felicidade que você merece. Então, gente, eu vou estar logo agora aqui em seguida já abrindo. Depois também pode estar acompanhando nos stories, eu vou estar abrindo caixinha e vou estar continuando lá a conversa com vocês. Então, entrego aqui, né, para vocês que acompanharam essa live, entender o que está por trás dos sintomas, eu convido vocês a irem além, a dar esse passo, a atravessar essa ponte aí para o outro lado, sabe, da transformação, esse lado que eu fui. A Neliane era uma mulher que estava vivendo um relacionamento conflituoso, sem estima, perdida, cheia de abandono e rejeição, para hoje estar aqui, né, feito movimentos de cura, muitas curas feitas em mim, para poder estar aqui hoje entregando esse presente para vocês. Então,
Quem quiser essa jornada de transformação, é só vir aqui comigo lá no programa Paz e aproveita o preço de lançamento, tá? Que tá muito especial para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus. E espero vocês lá nos meus stories.